7º ano. Eu sou o professor Douglas e seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje, nós faremos a correção do livro 2, das páginas 232 até a página 241. Eu tenho certeza que você fez as atividades e por isso nós vamos acompanhar passo a passo essa correção. Antes, alguns detalhes. É muito importante que você esteja com o livro aí, perto de você. E à medida com que eu vou falando fazendo as observações com relação às perguntas, você vá corrigindo junto das suas respostas. Se a sua resposta estiver parecida com a que eu vou falar aqui, não tem problema, não precisa apagar e fazer exatamente do jeito que eu estou falando, desde que esteja parecida e que a ideia permaneça fiel. No entanto, se estiver muito diferente, apague e faça do jeito que eu recomendei. No mais, eu tenho certeza que você vai conseguir acompanhar as respostas da forma mais prática possível. Eu optei por fazer assim. Nós vamos ler a pergunta, eu vou explicar a pergunta e na sequência dar a resposta. As respostas que são descritivas, você deve pausar o vídeo e escrever a resposta. Ouça toda a resposta primeiro. Se estiver muito diferente da sua resposta, você pode voltar o vídeo e fazer pausadamente na medida com que você vá compreendendo a questão. As questões objetivas de marcar X, elas são bem mais fáceis. Tudo bem? Vamos à primeira questão então. Vamos começar na página 232, aonde está escrito no alto, capítulo 3, domínios morfoclimáticos. Observe, a primeira questão diz assim: qual desses itens não apresenta um domínio morfoclimático brasileiro? Não é um domínio morfoclimático brasileiro. Mares de morro é brasileiro? Sim. Amazônico é brasileiro? Sim. Tundra. Você ouviu falar na tundra? Opa, deixa ela em aberto. Cerrado é brasileiro? Sim, inclusive é o nosso bioma. Caatinga é brasileiro? Sim. Aonde que é? No Nordeste. Muito bem. Então, a resposta certa é a letra C. Dessas opções abaixo, a tundra não apresenta um domínio morfoclimático brasileiro. Legal? Número 2. Aqui, ainda na página 232. Número 2. Quais elementos utilizados para a caracterização dos domínios morfoclimáticos e qual é a importância da análise da teoria dos sistemas para o seu estudo? Bom, aqui a pergunta está querendo dizer o que influencia nos domínios morfoclimáticos. O que deve acontecer ou quais os fatores que devem ser considerados para que determinado domínio ele aconteça na região? E a resposta é: a caracterização dos domínios morfoclimáticos leva em consideração 3 fatores: clima, relevo e vegetação. Número 3. Qual é aqui dos exercícios propostos? Próxima página aqui, acompanhe no slide. Aqui, exercício propostos, ainda na página 232. Número 3. Qual é a relação existente entre a ocupação humana do território brasileiro e os diferentes domínios morfoclimáticos? A pergunta é: relação entre a ocupação e o domínio morfoclimático. Existe alguma relação? Você se lembra que eu disse que o domínio morfoclimático vai determinar que tipo de atividade humana vai se desenvolver ali? Por exemplo, se a região é muito fria e montanhosa, ela não é propícia para a agricultura. Já se ela é plana e de terras férteis, ela é propícia para a agricultura. Então a resposta é: o desenvolvimento da ocupação humana no Brasil
Uma vez que os recursos naturais que a sociedade utiliza provém das áreas naturais desses domínios, são condicionantes para o desenvolvimento desta ocupação. Número 4. Existe alguma unidade de conservação em sua cidade, região ou estado? Faça um levantamento pesquisando na internet ou em livros a presença de unidades de conservação próximas ao lugar em que você vive. Caso não haja em sua cidade, faça uma extensão da pesquisa para a região que você mora ou estado. Em seguida, escreva um breve texto apresentando os seguintes tópicos. E aqui a relação dos tópicos de A a G. O objetivo aqui é fazer com que você procure, fazendo uma pesquisa, procure na nossa região uma unidade de conservação. Em Coxim, nós não temos uma unidade de conservação. Contudo, a gente pode dar um exemplo do Pantanal, uma região maior, que é uma unidade de conservação. Então, letra A. Qual é o nome desta unidade de conservação? Resposta: Pantanal. Se você fez outra unidade, como por exemplo, Parque Nacional das Emas, não tem problema. Letra B. Qual é a área que ela ocupa? Ela ocupa. Resposta: ela ocupa o norte do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e o leste da Bolívia e do Paraguai. Quando ela foi criada? Aí você diz, não é uma criação, não foi criada lei para essa unidade de conservação. No caso do Pantanal, existe o reconhecimento como bioma, que é o nosso exemplo. Letra D. Qual é a classificação dessa unidade de conservação segundo o Sistema Nacional de Unidade de Conservação? Coloque, é um bioma de transição. Letra E. Quais características de fauna e flora ela possui? Aí você coloca na resposta, o Pantanal possui características de grande variedade de peixes, que é a fauna, e a flora são árvores típicas do bioma de transição. Letra F. Em qual domínio morfoclimático está inserida? Resposta: domínio de transição, Pantanal. É um próprio domínio. Letra G. Esta unidade é aberta à visitação? Você já visitou? Em caso afirmativo, faça um relato dessa experiência contando suas impressões. Bom, o Pantanal é aberto à visitação. Eu já visitei e foi muito interessante, principalmente a variedade de animais e a quantidade de águas no período da cheia, mas ainda também tem um período de seca. Legal? Na próxima página, então, aqui, na página 233, nós vamos aqui para o módulo 11, falar sobre o domínio amazônico e sua preservação. Exercício de aplicação número 1, diz assim: vamos conhecer a biodiversidade da floresta amazônica. Há muitas plantas originárias do domínio amazônico que podem ter usos medicinais em cosméticos, para o consumo in natura e para a obtenção de madeira e extração de óleos. Reúna-se em grupo, escolha uma planta amazônica e faça uma pesquisa de seus usos, destacando sua origem e utilização. Organize as informações em um cartaz com figuras e então, com a turma, monte uma exposição para compartilhar essas descobertas. Se nós estivéssemos juntos, nós faríamos um grupo. Eu vou dar um exemplo de uma árvore amazônica, do bioma amazônico, que é utilizado para o consumo in natura. A castanha do Pará.
certamente você já comeu a castanha do Pará, não é mesmo? Você quebra aquela castanha e dentro tem uma amêndoa muito energética e saborosa. Detalhe, essa amêndoa ela dura por muito tempo. Então, o meu exemplo é castanha do Pará. Mas você também pode usar vários outros, como por exemplo, o cupuaçu, que é da Amazônia, e a própria graviola. Número 2. Nesse daqui você não precisa fazer um cartaz, mas escreva aqui um exemplo para você não esquecer. Se você estivesse em grupo, como você faria? Pode usar o exemplo da castanha do Pará que eu disse, ou mesmo do cupuaçu. Tudo bem? Aqui, exercício proposto, número 2. Sobre o relevo associado ao domínio amazônico, ele é composto principalmente por... Dentre essas opções, a resposta, letra D, áreas de planícies e planaltos com pouca variedade de altitude. Aqui, exercícios de aplicação dos módulos 12 e 13, domínios de mares de morros e as áreas densamente povoadas. Número 1. Vamos fazer um debate sobre preservação ambiental. A cobertura vegetal da área do domínio dos mares de morros passou por grande transformação e degradação ao longo dos séculos de ocupação, ocasionando a redução de sua cobertura vegetal para cerca de 13% da ocupação original. Esta redução mostra a necessidade de ações para sua preservação. E você também faz parte disso. Reúna-se em grupo, faça um debate sobre a questão e elabore um projeto de preservação da Mata Atlântica para apresentar para a turma. Pense nas ações, nos objetivos e na importância do projeto proposto. Após as apresentações, a turma deve discutir as ações propostas. Qual é a contribuição de cada grupo para a causa ambiental? Bom, nessa daqui, mais uma vez, nós poderíamos estar em grupo, mas eu quero que você pense por você mesmo. Quais são as ações de preservação da Mata Atlântica possíveis? Você se lembra o que é a Mata Atlântica? É aquela vegetação que fica no litoral brasileiro ou na costa leste do Brasil, naquela faixa que vai desde o Nordeste até a região do Paraná, ocupando todo o litoral brasileiro. Esta região é por onde primeiro o Brasil passou a ser colonizado. E ali nós tivemos grandes áreas de transformação da Mata Atlântica substituídas por cana-de-açúcar, café e outros tipos de agricultura, pecuária e até mesmo a existência de grandes cidades. Isso fez com que a vegetação ela fosse substituída e os morros, que são característicos deste lugar, eles ficaram descobertos. O que você poderia fazer para preservar a Mata Atlântica? Resposta: aqui nós poderíamos implantar programas de reflorestamento, plantar espécies nativas e reflorestar principalmente os morros e as áreas degradadas. O exercício tem esse objetivo. Na próxima questão, aqui, 2, ainda na página 233. Observe os 3 mapas e responda aos itens. E aqui tem a observação. No mapa 1, nós temos a altitude. Olha aqui, a região mais alta do Brasil tem mais de 1000 metros, essas regiões mais escuras. No mapa número 2, nós temos os biomas. E no mapa número 3, nós temos a população do Brasil. Note que a maior quantidade de população está concentrada na costa leste do Brasil. Afinal de contas, o Brasil ele começa a ser ocupado neste lugar. Por isso aqui tem mais gente. E aqui o Cerrado, a Amazônia, Caatinga, florestas de araucárias, os mares de morros ou a Mata Atlântica e bem no sul o Pampa.
E agora, observado esses três mapas, mapa 1, mapa 2 e mapa 3, vamos responder as seguintes perguntas. Lá na página 234. Letra A. Onde estão localizados os pontos de maiores altitudes brasileiros? Em quais domínios morfoclimáticos eles se encontram? Vou voltar aqui para você ver. Os domínios de maior altitude são aqui. Note aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Mas só que no extremo norte do país também tem um grupo de elevada altitude. Aqui é o Planalto das Guianas. Aqui. Inclusive, é nesta região aqui do Brasil que fica o maior monte do Brasil. O ponto mais alto fica aqui. Aqui, o ponto mais alto, chamado de Pico da Neblina. É muito alto. E chega a ser frio lá. Tá vendo? Mas aqui nós temos as regiões de maior altitude. Então, olha aqui. A resposta você pode colocar aí, desse jeito. É possível identificar dois grupos distintos de áreas de grande altitude no território brasileiro, que não passam dos 3.000 metros. Aqui, ó. Esse grupo e aquele grupo lá. Legal, né? Ponto. Aí continua. Ainda na resposta. Coloque aí. O Planalto Central do Brasil e o extremo norte são as regiões de maior altitude. Legal? Então esta é a resposta da letra A. Respostas da letra B. Como a altitude desses pontos próximos ao litoral pode influenciar o regime de chuvas nessa área? Opa! Será que a chuva pode ser influenciada por uma região muito alta? Você se lembra que eu falei das chuvas de relevo? Que quando uma montanha é muito alta, a nuvem pode vir aqui e simplesmente trompar nessa montanha aqui e não conseguir passar para o outro lado, e ela desvia. Então, o relevo ele influencia no clima. Veja só, resposta desta letra B. Essas áreas de altitude elevadas funcionam como barreiras da umidade marítima, que não consegue adentrar no interior do país e acaba se precipitando em chuvas orográficas. Chuvas orográficas ou chuvas de relevo. Ponto. Essas chuvas de relevo são exatamente a influência do relevo sobre a precipitação ou sobre a chuva. Letra C. Quando analisamos o mapa de distribuição da população com o mapa dos domínios morfoclimáticos, podemos estabelecer algum tipo de relação entre eles? Qual? Opa! Vamos voltar lá no mapa, ó. Tá vendo aqui? Será que a ocupação da população está relacionada com o domínio morfoclimático? Existe algum tipo de relação? Observe aí. Resposta: sim. É possível perceber que a maior parte da população brasileira se encontra próximo ao litoral, que é uma consequência do modo de colonização portuguesa. Vou voltar ali. Aqui, tá vendo? A maior parte da população, então, vive no litoral, porque o Brasil ele começou a ser colonizado aqui. Então ele começa em Salvador, mas aí vai lá para o Nordeste e depois aqui na região Sudeste, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro. Fácil, não é? Número 3. Agora, a partir da página 235. Exercícios propostos. Aqui, nós vamos falar a respeito do texto que fala que um período de chuva
ele causa desastre na região e desabamento, deslizamento de terras. Olha só, tá? Esse é o texto. Período chuvoso. Agora a pergunta: com base no trecho da notícia apresentado e sabendo que a área geográfica citada na notícia se encontra no domínio morfoclimático de mares e morros, responda. Letra A. Quais elementos climáticos são apresentados para explicar a ocorrência dessas chuvas intensas? Opa! O que acontece? Por que chove muito nesta região? Resposta: as chuvas intensas apresentadas na notícia, que ocorrem durante os meses do verão, são provocadas pela massa de ar tropical atlântica que leva a umidade para todo o litoral brasileiro. Bom, comentário a resposta é essa. Aqui você vai entender o seguinte: no período de chuva, que no Brasil vai de dezembro até março, com grande intensidade, o nosso verão, aqui a umidade que vem do mar, ela evapora no mar, correto? A umidade evapora no mar e ela é trazida pelas correntes marítimas e pelo vento e chove no continente, no Brasil. E nesta região é próximo do litoral, por isso chove bastante. Letra B. Aqui, continuando. Quais elementos topográficos característicos foram apresentados e como sua relação com o componente clima pode resultar nos desastres ambientais citados? Resposta: o relevo movimentado das áreas dos mares de morros com vertentes escarpadas é típico desse domínio. No entanto, quando retirada a vegetação, o relevo tende a apresentar-se instável, podendo ocasionar deslizamentos quanto à ocorrência de chuvas intensas. Breve comentário. Se na região é muito montanhosa e aqui escarpada, são aquelas montanhas que não são bem redondinhas, elas têm uma face muito inclinada e ali tem vegetação. Quando a ocupação humana chega e tira a vegetação, vem o período chuvoso e chove muito sobre aquela região, o que acontece? Pode acontecer deslizamentos de terra. Então, a chuva vai interferir diretamente no relevo, que vai ser transformado pela chuva, mas não somente pela chuva, principalmente pela ação humana, que tirou a vegetação do lugar. Legal? Lembre-se, a qualquer momento você pode pausar o vídeo e copiar a resposta de uma forma mais lenta. Eu não posso fazer isso porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Número 4, ainda na página 235. Sobre o domínio dos mares de morros, assinale a alternativa correta. Bom, mares de morros. Qual que é a vegetação que fica nos mares de morros? É a Mata Atlântica. A resposta dentre essas possíveis é a letra C. Apresenta grande biodiversidade, resultado de sua grande variação topográfica e da capacidade de adaptação de suas espécies a diferentes altitudes. Então, é muito diferente as espécies que vivem na região de mares e morros. Próximo. Aqui agora a gente muda de página. Vamos para a página 236. Isso. Aqui o exercício seria para você fazer em dupla, mas de uma forma individual. Você vai resolver esse problema aqui. O exercício diz: forme dupla com um colega. Um membro da dupla deve pesquisar o domínio do cerrado e o outro o domínio da caatinga. Depois, cada um deve escrever no quadro as características que diferem tais domínios. Bom, essa daqui é muito legal. O cerrado é o nosso bioma, que nós estamos aqui junto do Pantanal. Então, o Pantanal é um domínio de transição.
Nós estamos, na nossa cidade, muito próximo do Pantanal, às portas do Pantanal. E a Caatinga é muito diferente do nosso bioma. Ela fica lá no Nordeste brasileiro. Então vamos aqui às características: clima, vegetação e o solo de cada um dos biomas. Resposta: Cerrado, clima tropical, vírgula, com verão chuvoso e inverno seco. Vegetação: gramíneas, arbustos e árvores esparsas, com troncos retorcidos e raízes profundas. Solo do Cerrado: pobre em nutrientes, com alto teor de alumínio. Resposta para a Caatinga: o clima da Caatinga: tropical semiárido com temperaturas elevadas. Vegetação da Caatinga é cactácea, ou seja, com muitos cactos, com folhas em forma de espinhos, adaptadas para não perder água facilmente. E o solo: raso e pedregoso, o que dificulta o armazenamento de água. Fácil, não é? Aqui, ainda na página 236, temos o exercício número 2. A respeito do domínio do cerrado, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. A primeira questão diz: o cerrado, apesar de ser o segundo maior domínio do território brasileiro, possui pouca biodiversidade por causa de seu solo pobre em nutrientes. Esta é verdadeira ou falsa? Possui pouca biodiversidade por conta do seu solo. É falsa. O cerrado possui muita biodiversidade. São várias as espécies. Aqui a próxima. O clima do cerrado é caracterizado por duas estações bem marcadas, sendo o inverno seco e o verão chuvoso. Duas estações bem marcadas, inverno seco e verão chuvoso. Essa daqui, ela é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Aqui, observe na nossa região. Quando começa a chover em nossa cidade, chove muito, quase todos os dias, e faz muito calor. E no inverno, no período do meio do ano, nas férias da escola, praticamente não chove e faz um pouco de frio. Então, o inverno não chove, é seco, e o verão é chuvoso. Esta afirmativa é verdadeira. Próxima. O cerrado apresenta uma paisagem homogênea e não subdivide em formações fisionômicas. Opa! Que complicado, hein? Será que ela é verdadeira ou falsa? Aqui nós estamos falando que o cerrado, ele é homogêneo, ou seja, ele é tudo igual em toda a sua extensão. Ele é muito parecido. Não. O cerrado tem as suas características. Próximos dos corpos d'água, o cerrado tem árvores altas. Longe dos corpos d'água, rios e lagos, o cerrado tem árvores menores e até mesmo a apresentação de gramíneas. E não se subdivide em formações fisionômicas. Se divide porque as formações são muito diferentes umas das outras. Portanto, esta daqui é falsa. Número 3. Relacione algumas das variações fisionômicas do cerrado com suas características. Aqui nós vamos ver a descrição. O correto seria, na sequência 3, 1 e 2. Então, aqui, os campos apresentam poucas árvores. O cerradão, aqui, nós estamos falando do presença de árvores de 8 a 15 metros de altura. E aqui, veredas configura o número 2, ocorre nas matas de galeria.
em áreas de fundos de vales, tendo os buritis como árvore típica. Você conhece o buriti como árvore típica do cerrado? Peça para alguém te mostrar a próxima vez que você for em uma fazenda. É uma espécie de coqueiro, muito alto mesmo, com folhas bem largas. E aqui na página 237, exercícios propostos. Número 4. Por que o cerrado é considerado o berço das águas? Opa! Cerrado, berço das águas. Note o seguinte, o cerrado ele ocupa a região do Planalto Central brasileiro. Então, desde a nossa região aqui, indo para Brasília, Mato Grosso, Goiás, são regiões em que o cerrado fica localizado. E essa região ela é um pouco mais alta em altitude. Ali nós estamos falando não de uma planície que é plano, mais baixo, como o Pantanal, mas uma região de planalto. É plano, porém um pouco mais alto. Por que é o berço das águas? Porque aqui chove bastante. Chovendo bastante aqui, nós temos a manutenção das nascentes dos rios. E os rios vêm para a parte mais baixa de todo o país. Então, resposta: por que o cerrado é considerado o berço das águas? Resposta: o cerrado é considerado o berço das águas por ter 3 grandes aquíferos no seu subsolo e abrigar as nascentes dos rios de 3 grandes bacias hidrográficas. Legal, não é? Então, aqui, além das águas dos nascentes dos rios, ainda tem um aquífero. Veja, por exemplo, o aquífero Guarani. Aquífero são as águas dispostas embaixo da terra, no subsolo. Para você tirar essa água, é necessário fazer um poço. Bacana, não é? Número 5. Assinale a alternativa que caracteriza o domínio do cerrado. Bom, qual que é a característica principal do cerrado? Tem muitos cactos? Não. O pinheiro é do cerrado? Não. Árvores baixas com tronco retorcido? Sim. Árvores altas com copas próximas e frondosas? Não, as árvores são espaçadas. Mesmo as árvores mais altas. Árvores baixas com copas próximas? Também não. Portanto, letra C. Árvores baixas com troncos retorcidos. Número 6. Ainda na página 237. Explique como a vegetação típica do cerrado se adapta às características do solo e do clima da região. Resposta: as plantas típicas do cerrado desenvolvem raízes profundas para buscar água no subsolo durante as estações secas e são adaptadas para se manter vivas mesmo após a ação do fogo. As raízes profundas do cerrado permitem que ela busque água lá no lugar mais fundo e mesmo depois de um período de incêndio, elas conseguem rebrotar. Bacana, não é? Número 7. Aqui, aponte 3 impactos do avanço da agropecuária sobre o cerrado. Ou seja, quais problemas a gente observa da criação de gado sobre a área do cerrado. Resposta: substituição da vegetação por plantação de capim, no caso da pecuária, não é? Plantação de capim. Segundo ponto, o uso de agrotóxicos que acaba por contaminar o lençol freático. E 3, o fogo em grandes extensões de fazendas, que para limpar o pasto são colocados principalmente na atividade pecuarista.
Esse último ponto é muito interessante. É uma prática que está cada vez mais extinta, porque já não se faz isso. Mas até bem pouco tempo atrás, era muito comum o fazendeiro aqui na região do Pantanal, para limpar o pasto, na época da seca, ele simplesmente tacava fogo. E o fogo saía consumindo a biodiversidade. Por quê? Quando vinham as primeiras chuvas, a semente que estava ali no solo, ela germinava e o pasto vinha verde e bonito. Então, o fogo servia para limpar o pasto velho e substituí-lo por um pasto novo na época da chuva. Só que essa prática tem sido substituída justamente por conta do impacto provocado no cerrado. Número 8. Assinale o clima que caracteriza o domínio da Caatinga. Isso é fácil, não é? Tropical de altitude? Não. Tropical continental? Também não. Tropical semiárido? Opa, é bem seco. É tropical, porque o Brasil todo é um país tropical, não é? Com relação ao sul. Então tudo é tropical, mas de altitude? Não. Continental? Não. Semiárido? Opa, é muito seco a região da Caatinga? Sim, é seca. Ou ela é tropical úmida? Chove muito na Caatinga? Não. Subtropical? Fica abaixo do trópico de Capricórnio? Também não. Então ela é tropical semiárido, letra C. A próxima, agora na página 238. Exercícios de aplicação, módulo 16 e 17, domínio das araucárias e das pradarias. E aqui um texto falando sobre o IBAMA e uma apreensão de madeiras, grande quantidade de metros cúbicos. E no Paraná você sabe que a madeira que existe ali é a floresta da araucária, não é? E a araucária não pode ser cortada. Então, diz aqui a pergunta: com base no trecho apresentado pela reportagem, responda os itens. Letra A. Como é possível relacionar a Operação Once-Deres realizada pelo IBAMA e a degradação do domínio das araucárias? Resposta: a operação ressalta a necessidade da realização de ocorrências de fiscalização para a preservação do domínio das araucárias no estado do Paraná. Então, essa resposta aqui está dizendo muito fácil, muito simples. Por que tem que ter a presença do IBAMA? Para proteger as araucárias no Paraná. Letra B. Qual a importância da conservação da mata das araucárias? Resposta: a mata das araucárias é um domínio morfoclimático que é o habitat de espécies e animais vegetais, algumas delas em extinção e necessárias para o equilíbrio natural do meio ambiente. Por isso nós devemos preservar as espécies e o controle ambiental, a manutenção da diversidade ambiental. Número 2. Sobre a flora do domínio das araucárias, é correto afirmar que... Qual dessas opções? Vamos na letra B. A araucária é composta também por faunas de transição, pois apresenta várias espécies do domínio de mares e morros e dos campos gaúchos. Sim, é também um domínio de transição. Próximo, exercício proposto número 3. Dentre os animais, os principais agentes dispersores de sementes são os vertebrados e as formigas. Entre os vertebrados, destacam-se as aves e os morcegos, embora outros grupos possam também dispersar sementes: cachorros do mato, elefantes, alguns peixes, anfíbios, lagartos. Sobre os animais dispersores de semente, responda às questões. Bom, um animal dispersor de semente é aquele que come um fruto que tem uma semente, coloca no seu organismo, ele come a fruta com o caroço,
com a semente e ele sai andando e lá na frente ele tem as suas necessidades de fazer cocô, defecar, e ele defeca ou espalha as sementes em vários outros lugares. O animal, então, os animais são muito importantes para o desenvolvimento das sementes, das espécies. Se os animais saem da região, logo as espécies vão ter dificuldades em espalhar as suas sementes, as espécies vegetais. Então, letra A. Como um animal pode ser considerado um dispersor de sementes no domínio das araucárias? Resposta. Deixa eu tentar resumir aqui para você. Aqui, qual animal pode ser considerado um dispersor? Exemplo: as aves, os mamíferos e até mesmo os insetos. Só isso já tá bom. Você entendeu, né? Letra B. Como esse animal realiza a dispersão? Vamos dar um exemplo. Coloque aí. A gralha azul. A gralha azul come a semente da araucária e espalha outras por longos trechos. Número 4. Como as atividades agropecuárias afetam o domínio das pradarias mistas? Opa, o que são as pradarias? Você se lembra que no sul do Brasil existe um domínio chamado pampa, ou pradarias, ou estepes? Pois bem, ali no pampa ele tem como característica principal parecer uma grande fazenda. Lembra que no outro vídeo eu disse isso? Parece uma grande fazenda porque só tem capim e algumas poucas árvores longe umas das outras. Então, como as atividades agropecuárias afetam o domínio das pradarias mistas? Resposta. As duas principais atividades agropecuárias que ocorrem nas pradarias mistas são a pecuária, cuja ação intensiva compacta o solo tornando infértil, e a agricultura mecanizada, que pela ação do maquinário tem os sedimentos soltos e levados pela erosão. Então aqui explicando a resposta. Bom, agropecuária, então agricultura e pecuária. Como que isso afeta o domínio das pradarias? É simples, os animais quando vão pisando, vão passando ali, eles vão compactando o solo com os seus pés. O boi pisa e fica mais duro o chão. Então o outro pisa, e com o passar do tempo o solo vai ficando muito compacto, muito mais compactado. A semente vai ter dificuldade de germinar daquele solo duro. E a própria agricultura com o maquinário vai deixando o campo descoberto, e ali a ação da chuva leva o solo deixando buracos ou erosão. 5. Ainda na página 239. Quais são as diferenças e as semelhanças entre os domínios das araucárias e das pradarias mistas? As diferenças e semelhanças. Bom, as diferenças. Nas araucárias, a vegetação é alta, enquanto nas pradarias mistas é formado por vegetação rasteira. Essas são as diferenças. As semelhanças. São dois biomas que devem ser preservados da ação humana. Vamos ver? Aqui, exercícios de aplicação, módulo 18, áreas de transição. Número 1. Aqui temos um texto que
desse texto nós vamos ter solicitar algumas respostas. Então, com base no texto apresentado, responda às questões. Letra A. Qual domínio de transição se refere o trecho? Que elementos permitem realizar essa identificação? Bom, resposta. Domínio de transição da mata de cocais. Aqui, ó, o coco do babaçu. Tá vendo? É o domínio de transição da mata de cocais, que fica no Maranhão. Olha aqui, ó, está a 300 quilômetros de São Luís. É uma região de transição. Aqui é da mata de cocais. Resposta. O domínio se refere à mata de cocais, que fica no Maranhão. Letra B. Qual base econômica... Aliás, a letra B já é na próxima página, né? Vamos aqui, página 240. Letra B. Qual base econômica produtiva é apresentada no texto? Como ela pode auxiliar pequenos produtores, como demonstrado? Aqui, a pergunta. Resposta. O trecho apresenta organização por meio de associação de trabalhadores rurais, vírgula, que tentam conseguir preços mais competitivos. Só isso. Para ficar bem resumido para você. Próximo slide aqui, ainda na página 240. Número 2. Uma questão objetiva. Consiste em uma área de transição entre o domínio úmido dos mares de morros e o domínio seco da Caatinga. Localiza-se em parte na região nordeste brasileira e tem sua estrutura rural baseada no minifúndio. Minifúndio é pequena propriedade, enquanto latifúndio, grande propriedade. O domínio de transição referido consiste no agreste. Letra D. Agreste. Você está acertando aí? Você está indo bem ou está tendo que parar muito para corrigir? Não tenha pressa. Você pode assistir o vídeo quantas vezes for necessário. E aqui mais um trecho disponível para a reportagem. Letra A. Depois que você leu o texto, nós vamos para a letra A. Qual domínio de transição o trecho se refere? Essa é muito fácil, não é? O trecho se refere ao Pantanal. Letra B. Quais características de clima e relevo são apresentadas? Aqui vamos responder clima e relevo. Resposta. Quanto ao clima, esse domínio de transição apresenta duas estações bem definidas. Pause aqui. Você sabe quais são essas duas estações bem definidas? Verão chuvoso e inverno seco. Continuando agora. Clima e relevo. Agora a segunda resposta é o relevo. Então coloque ponto. O relevo trata-se da maior planície inundável do planeta. Maior planície inundável do planeta. O Pantanal é a região em que mais pode encher, é a planície que mais pode receber água e permanecer cheia do mundo. Bacana, né? Por isso tem um ciclo de cheia e seca no Pantanal. Letra C. Qual dinâmica do ecossistema ocorre durante o período da baixa do rio? E qual época ele ocorre? Período que não chove, não é? Resposta. O período da baixa do rio ocorre na estação seca, durante o mês de maio. Só isso. Estação seca, durante o mês de maio.
começa em maio, não é? E aqui, pessoal, chegamos ao final. Para terminar, vamos no Para Conferir, página 241. Diz assim, aqui, módulo 10, para conferir. Preencha corretamente as lacunas com os termos indicados. E aqui nós temos os termos indicados. A resposta correta seria: os domínios morfoclimáticos são definidos por 3 componentes naturais: o clima, sobretudo no que diz respeito às amplitudes térmicas, e aos valores, aqui o mouse, e aos valores pluviométricos. O relevo, que é dividido por sua gênese e sua evolução, e a vegetação, caracterizada pela presença das florestas, a vegetação semiaberta e a vegetação aberta. Vamos lá? Questão número 2, módulo 11, ainda na página 241. Para os tipos de vegetação do domínio amazônico, responda. Letra A. Caracterizado por vegetação arbórea que chega a 60 metros com desenvolvimento de tronco denso e a presença de subbosque. É a principal floresta presente nesse domínio. Resposta: floresta de terra firme ou mata de terra firme. Letra B. Presente nas áreas de inundação permanente, seus exemplares vegetais são sobretudo bromélias, orquídeas, plantas aquáticas, arbustos e cipós. Ocupa cerca de 8% da Amazônia. Resposta: Mata de Iguapó. Letra C. Consiste nas matas localizadas em áreas de inundação periódica, época de cheia dos rios. Apresenta árvores de porte médio com raízes aéreas que auxiliam na fixação do oxigênio. Resposta: mata de várzea. Bom, nessas aqui fica fácil. Mata de terra firme, mata de Iguapó e mata de várzea. Mata de terra firme é onde estão as florestas mais altas com copas densas. A mata de Iguapó é a vegetação que fica ali na região aquática, que tem muita água. E aqui a mata de várzea, um período de transição entre as duas. Às vezes um período de cheia e um período de seca. Número 3. Relacione a paisagem presente nas fotos com o domínio morfoclimático correspondente. Opa! Qual imagem é essa daqui? E qual imagem é essa daqui? Ah, muito simples, né? Então aqui nós temos a número 1, Caatinga, e número 2, Cerrado. Caatinga e Cerrado. Número 4. Com relação aos domínios, preencha as características do quadro. E aqui você tem as opções, correto? Característica, mata de araucária, pradarias mistas. Qual que é o clima das matas de araucárias e o clima das pradarias mistas? Resposta: mata de araucária, subtropical, úmido. Pradarias mistas, subtropical, úmido. Vegetação: mata de araucária, florestas homogêneas, plantas rasteiras. Aqui. Pradarias mistas, plantas rasteiras, herbáceas. Plantas rasteiras, herbáceas. É aquela vegetação que eu disse que parece uma fazenda.
capim. Atividade econômica, matas de araucária. Produção de madeira, pradarias mistas. Pecuária. Estados brasileiros: mata de araucária, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Pradarias mistas, somente no Rio Grande do Sul. E para encerrar, número 5 do módulo 18. Relacione áreas de transição com as características apresentadas. Letra A. Entre suas formações vegetais, destacam-se palmeiras, que são a base da economia extrativista local. Resposta: mata de cocais. Letra B. Apresenta extensão longitudinal como transição entre os mares de Morros e a Caatinga nordestina. Resposta: agreste. Fica entre os mares de Morros e a Caatinga, é o agreste. Letra C. Caracterizada por planícies inundáveis e uma rede hidrográfica para a região do interior do continente. Resposta: Pantanal. Caracterizado por planícies inundáveis. Qual que é a maior planície inundável do planeta? É o Pantanal. Legal, pessoal, assim nós chegamos ao fim da nossa correção. Você não precisa assistir o vídeo todo, naturalmente, ficou bem longo, mas aqui estão todas as respostas desse nosso módulo 2, grupo 2. Eu gostaria muito de estar em sala de aula com vocês, ouvindo as suas perguntas e a sua participação, mas espero que eu tenha conseguido ajudá-los. No mais, fica aqui o meu muito obrigado e até a próxima!